Senhor. A Vanessa está dizendo aqui que eu fui uma professora dela. E eu me lembro, viu, Vanessa? Eu me lembro até que a Vanessa gostava de conversar. E aí, uma vez, a mãe dela, a Sila, foi brava comigo, porque eu estava dando aula, chamei a atenção dela. Mas aí, ficou tudo certo. E a Vanessa está aí hoje, uma benção, né? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o discipulado dos filhos. A Nenê até me passou para que eu falasse o discipulado dos filhos durante a quarentena. Porém, quando se trata de discipular os filhos, independe, não é, da situação, se é quarentena ou não. Mas nós vamos falar algumas coisas com relação a esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de confinamento. Porém, a palavra, no geral, é para qualquer situação, seja na quarentena ou seja qualquer uma outra. O desafio de discipular a criança, discipular o filho, é grande. E nós precisamos muito da graça de Deus e de estar fundamentado na palavra de Deus para conseguir cumprir esse desafio. Eu gostaria de ler um texto com vocês, que está lá em 2 Timóteo, o capítulo 1, os versículos 3 a 5. Vocês podem estar fazendo algumas perguntas aí, caso vocês estão passando aí um momento complicado, difícil durante essa quarentena, e está sem saber que direção tomar. Podem fazer perguntas aí, que no final eu vejo o que eu posso responder para vocês, tá bom? Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 1, os versículos de 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Esse texto, ele faz referência ao apóstolo Paulo, que está ansioso para rever Timóteo. Timóteo, que é um discípulo do apóstolo Paulo. E é interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo refere-se a Timóteo de uma forma tão alegre em revê-lo. E o que ele relata no texto? Que Timóteo tem uma fé firme, uma fé genuína. E essa fé, ela foi herdada da sua avó e da sua mãe. Diante dessa situação, eu listei aqui 3 princípios. Existem muitos outros, mas eu vou fazer referência de 3 princípios básicos para que a gente consiga discipular os nossos filhos, discipular as crianças. Primeiro, transmitir uma fé genuína. O que é uma fé genuína? É uma fé que não sofreu alterações. Uma fé sem falsificação. Uma fé verdadeira, uma fé sincera.
cuja fórmula não foi alterada. É essa fé que o apóstolo Paulo faz referência a Timóteo, e ele diz que Timóteo herdou essa fé da sua avó e da sua mãe. O contexto que o apóstolo Paulo vivia ali, naquele momento, era uma igreja ele se preocupava muito com a religiosidade daquela igreja. Porém, ele reconhece em Timóteo, um jovem novo, uma fé sem fingimento, uma fé genuína. Toda a história de Timóteo, eu não vou focar na história de Timóteo, mas para quem conhece, quem sabe, ele foi uma pessoa vitoriosa. Timóteo foi uma pessoa que realmente teve uma fé genuína. E vale nós ter como referência, né, Timóteo, e querer que os nossos filhos sejam igual a ele. E lembrando sempre que eu escolhi esse texto porque o apóstolo Paulo, quase todas as vezes que ele se refere ao jovem Timóteo, ele fala da sua avó e fala da sua mãe. Irmãos, que tipo de fé você tem? Nessa situação que você está vivendo, em primeiro lugar, como que está a sua fé? Como que você está em casa? Como que você está lidando com tudo isso? Uma fé fundamentada em Deus, uma fé genuína, é aquela fé que não sofreu alteração. Porque para você ensinar para o seu filho, qualquer que seja a coisa, você precisa primeiro ter. Não é isso? Então, como que você está demonstrando essa fé em casa? Como que está dentro da sua casa? Você está desesperado? Você está trocando o dia pela noite? Você está vendo jornais o tempo inteiro e reclamando dentro de casa e desesperado, passando que tipo de fé para o seu filho? Como é que está a situação? Lógico, é óbvio que responsabilidade nós precisamos ter. Porém, nós somos crentes em Jesus. Nós precisamos ter uma fé genuína. E diante dessa situação, ter uma certeza de que independente do que acontecer, a vontade de Deus ela é soberana. O seu filho precisa entender isso. Só que antes dele entender, para você ensinar para ele, você tem que ter essa fé. Essa fé sem alteração. A mesma fé que o apóstolo Paulo teve, Timóteo, a sua avó, a sua mãe. Nesse Deus que é soberano, que sabe de todas as coisas. É essa fé que você precisa passar para o seu filho. O segundo ponto que eu coloquei aqui como fundamento é que você precisa ensinar a palavra de Deus para seus filhos. Primeiro, você precisa ter uma fé genuína. Segundo, você precisa ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Lá em 2 Timóteo 3, nós vamos ler aqui. 2 Timóteo 3, vocês podem me acompanhar aí. Dos versículos 14 ao 17. Presta atenção. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteiramente ensinado. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Olha só, na Escritura tem tudo o que você precisa saber para você ter uma fé fundamentada em Deus e tudo o que você precisa saber para ensinar para os seus filhos. Aqui tem. Na Escritura, você pode corrigir, você tem fundamento para corrigir, para ensinar, para admoestar, para disciplinar na Escritura. Não é no que o governo fala, não é o que a sociedade obriga que você faça, não é o que o professor diz, não é o que ninguém dita para você. Na Escritura, você tem fundamento para discipular o seu filho. Diante disso, se você não examina essa Escritura, você se torna incapaz de discipular o seu filho. Você precisa conhecer as Escrituras, porque é a verdade única e absoluta. Ninguém vai te enganar com conversas aleatórias, se você tem fundamento nas Escrituras. Isso é muito sério. O ensino aos nossos filhos, ele precisa primeiro passar por nós. Não existe a possibilidade de eu falar e não fazer, e esse ensino ser eficaz. Então, se você está desorientado, sem saber o que fazer, busque apoio nas Escrituras. Examine. Depois, você passa para os seus filhos. Ainda vou ler alguns versículos aqui, em Deuteronômio 6. Vamos lá, me acompanha aí. Deuteronômio 6. E eu vou ler para vocês os versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E olha o que você tem que fazer. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O interessante é que a palavra diz assim, que esta palavra, ela precisa estar no teu coração. Depois que ela já está no seu coração, o que você tem que fazer? Você tem que ensinar seus filhos. Você tem que inculcar seus filhos. Meus irmãos, a responsabilidade de ensinar os filhos de acordo com a palavra de Deus, ela é única e exclusiva dos pais. E aí a gente chega num ponto agora, aonde o conflito chegou. Por quê? Porque esse ensino, ele está sendo terceirizado. Esse ensino, os pais estão exigindo que a escola faça, que a igreja faça. E agora chegou um momento onde nós somos obrigados a estarem com os nossos filhos. Eles não estão indo para a escola, eles não estão indo para a igreja. Como é que está seu filho em casa? Se você é aquele que o seu filho só escuta falar de Jesus na igreja, como que está seu filho em casa? Eu fico muito preocupada com as crianças. Porque, por conhecimento de causa, experiência própria, eu sei que tem crianças que só ouvem falar de Jesus quando ele vem à igreja. E agora, nós temos aí mais de 100 dias, não é?
de quarentena, os meninos em casa, quantas vezes eles ouviram falar de Jesus? E eu gostaria que você entendesse que a responsabilidade do seu filho conhecer Jesus é sua, não é da igreja. É sua. Isso é sério, isso é muito sério. A igreja, ela te ajuda, te apoia, te auxilia. Ela é uma parceira. Porém, a responsabilidade é sua. Se seu filho perder a salvação, a culpa é sua. E aí você precisa aproveitar esse momento para ouvir Deus. Eu tenho feito isso. Às vezes eu paro e falo, Senhor, o que o Senhor quer com tudo isso? Parou tudo. Parou tudo. E aí eu fico ouvindo, vendo nas redes sociais, uns pais reclamando que não estão aguentando mais ficar em casa com esses meninos, o que eles vão fazer. Só que também não tem como esses meninos saírem. Sabe o que nós vamos fazer, que a gente precisa fazer? Aquilo que a gente sempre teve que fazer. Que é cuidar, ensinar, admoestar, disciplinar, corrigir os nossos filhos. A igreja é uma parceira sua. A escola, uma outra parceira. A escola, qual que é o objetivo da escola? Ensinar conteúdos, português, matemática, história, geografia. Lá na escola, a professora não é obrigada a ensinar seu filho a ser educado, a ter valores. Acaba que a escola faz ali um trabalho interdisciplinar, porém, a responsabilidade é sua. Aproveita esse momento. O que eu queria dizer para você é o seguinte, que se Deus te deu, Ele te capacita. Ele te capacita. Porém, meus irmãos, essa capacidade, ela precisa vir de Deus. E não tem como eu adquirir se eu não busco. Não tem como. Não existe uma fórmula, né? Uma receita. Olha, você saiu do hospital com a sua criança, está aqui a receita para você cuidar dela. Segue esses passos. Não existe. Não existe. Mas diante da Bíblia, a responsabilidade é nossa. E se Deus te deu essa responsabilidade, Ele pode te capacitar para isso. Os desafios são muitos, e como são? Eu sei disso. Mas Deus pode te ajudar. Como que você quer conseguir essa graça? Se você não tira horas com Deus para o ensino da palavra, se você não busca outras fontes, se você passa a maior parte do seu tempo vendo coisas que te leva para outro caminho, o tempo inteiro em redes sociais, o tempo inteiro em novelas, o tempo inteiro em outras coisas, aí a gente não tem graça mesmo, né? Não tem como ter graça para levar a sério essa questão do ensino. E aí, meus irmãos, aonde muita gente fica quase pirado. Parece que dá um nó na cabeça, porque o desafio de criar filho não é fácil mesmo. E a palavra do Senhor nos orienta que nós precisamos criar esses meninos para que, quando eles crescem, eles não saiam desse caminho. Nós precisamos criar esses meninos para que eles amem a Deus mais do que qualquer outra coisa. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Olha, você primeiro tem essa palavra no seu coração. Quando algo está no seu coração, é algo que você vive, sente. Aí depois você
passa, ensina, inculca para os seus filhos. Talvez, nesse momento, não seja uma palavra de consolo para você. E nem é para mim. É muito difícil para mim também. Mas a verdade, ela liberta, ela nos constrange. E nós estamos precisando de nos constranger com a verdade. As coisas estão muito estranhas. Tudo está muito normal. As crianças estão perdendo a inocência na nossa frente. E parece que está normal, a gente não está fazendo nada. As propagandas na televisão faz uma criança perder a inocência. E nós não estamos fazendo nada. Parece que cegaram a nossa visão. E aí as coisas estão acontecendo aqui do nosso lado. Porque eu pegar um celular e entregar para o meu filho com uma internet, ele vai para dentro de um quarto ou para um canto da casa e vai me deixar em paz o resto do dia. É ou não é? Seja o tamanho que for, a idade que for. Conseguiu ter coordenação para segurar, ele me deixa em paz. E aí é tão mais fácil, não é? Porque aí eu posso ir dormir, eu posso ir ver minha novela, eu posso ir para as redes sociais, conversar no WhatsApp, posso cuidar das minhas coisas, deixa ele lá, o celular bendito, né? As crianças estão perdendo a inocência. A gente precisa ter cuidado. Eu já vi muitos casos de pessoas entrar em desespero por uma situação que, segundo ela, mas eu nem imaginei, eu não percebi. E aí você fica perguntando, como que você não percebeu dentro da sua casa com o celular? Mas os psicólogos me orientam que eu não devo, eu tenho que deixar meu filho ter privacidade, eu não posso ter a senha dele. Como assim? Privacidade? Você não pode ter a senha do seu filho. Na verdade, ele não tinha nem que ter celular. Ele não tinha que ter acesso à internet, e ainda mais ter privacidade com senha. Esse momento, todos os momentos, o celular, a internet, os aparelhos eletrônicos, os jogos, têm sido um grande problema na criação dos filhos. E nesse momento, principalmente, porque os meninos não podem sair. E eles ficam doidos dentro de casa. E o que eles têm? A única coisa que acalma esses meninos? Jogos e celular. Se tiver internet, lógico. Só isso que acalma. E os próprios pais estão sem estrutura também. Pega o celular, vai para um canto, o outro vai para o outro com o celular. Você já parou para pensar como é que vai ser quando acabar isso aqui? Já parou para pensar? Se antes, sem confinamento, o celular, os jogos já estava sendo um grande problema na criação dos filhos, imagine agora. Eu gostaria de te falar uma coisa, que é o que me dá força para conseguir todos os dias ajudar meus filhos. Você ama o seu filho quando você não deixa isso acontecer. Se você entrega um celular na mão dele, se você deixa ele horas e horas jogando dentro de um quarto, você não está amando o seu filho. Quem ama, corrige. E a maioria das pessoas que conversa comigo diz assim: se eu tirar, ele vira um monstro. Já viu um ditado que o povo dizia muito aí? Antes que o mal cresça, arranque a cabeça. Não tinha um ditado assim? Não deixe esse monstro ser criado dentro de casa.
tem autoridade. Você, pai, você é o sacerdote da casa. Você tem que ter autoridade. Ah, mas ele vai ficar doido. Deixa ele ficar. Ele vai chorar o dia inteiro. Deixa ele chorar. Regras é para serem cumpridas. Você não quer seguir essa regra aqui? Não, meu filho, então, daqui. Ah, mas ele não deixa. Vai lá e toma. É a única saída. Ele acha que ele não vai passar mais de um mês chorando e gritando e esperneando, porque ele não vai dar conta. Mas você precisa arrancar esse mal de dentro da sua casa. Já está há muito tempo com a televisão ligada? Ah, mas ele não desliga. Vai lá você e desliga. Ele não para com esse celular, toma o celular. Quem é que manda na sua casa? É seu filho? E por incrível que pareça, às vezes uns meninos de 2, 3 anos tá mandando. E aí? Uma coisa é certa nessa vida. Você planta, você colhe. Isso não tem por onde correr. A plantação é muito difícil. Durante a plantação, como é difícil. Mas eu queria te dizer uma coisa. Se você não se dispõe a ter dificuldade nessa plantação, na hora da colheita, aí é que o negócio vai estar feio para você. Aí é que o negócio vai estar feio. Então, vamos plantar coisas boas, fundamentada aqui, ó, na palavra do Senhor. O terceiro ponto que eu coloquei aqui, você precisa ter um bom testemunho. Olha só, mais um texto. Atos, capítulo 16. Vamos lá. Novamente falando de Timóteo. Eu vou ler do 1 ao 3. Chegou também... Na verdade, eu vou ler só o 2 e o 3. Eu vou ler o 1 também. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Olha só. Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Versículo 2. De Timóteo, davam bom testemunho aos irmãos em Listra. 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. E por isso circuncidou-se por causa dos judeus daqueles lugares. Pois todos sabiam que seu pai era grego. Mais uma vez, Timóteo com seu bom testemunho. Paulo não escolheu Timóteo por acaso? Será que foi? Óbvio que Paulo foi um discípulo de Timóteo. Como ele ensinou Timóteo? Porém, o que ele viu em Timóteo desde o início foi uma fé genuína. E essa fé, voltando, ela foi herdada da sua avó e da sua mãe. O que o seu filho vai ser, tem muito a ver com o que você é. Irmãos, é muito sério isso. A gente vê nas crianças a característica do pai. A gente consegue discernir de quem a criança é filho. Se a gente tiver um contato com o pai, a gente sabe, esse aqui é filho daquele ali. Você é o espelho. Você é o espelho. Sabe aquele ditado assim? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ele não vale não, viu? Na educação dos seus filhos, esse ditado aí, ó, não tem como não. Esse aqui sim, o exemplo arrasta. Esse sim. Agora, se você pede para o seu filho orar, mas você não ora. Você pede, menino, vai lá, vai ler a Bíblia, mas você não lê. Menino, não pode falar palavrão não, mas você vive com a boca mais suja do que tudo. Vai para a igreja, esse menino não quer saber de ir para a igreja. Você vai
domingo e olhe lá. E aí? Não tem como. Você precisa ser testemunho na sua casa. Testemunho vivo na sua casa. O exemplo arrasta. Essa fé que existia em Timóteo, que era uma fé genuína, segundo o apóstolo Paulo relata, ela é a mesma fé que tinha na avó e na mãe. Sabe o que é ter uma fé genuína? Dentro dessa fé genuína, há um contexto tão grande. Não é só uma frase, uma fé genuína. Uma fé genuína envolve o seu proceder, o seu comportamento em tantas coisas, em toda a sua vida. Na igreja, na escola, em casa, na rua, no seu trabalho. Essa fé genuína, ela reflete em toda a sua vida. E não tem como uma pessoa ter uma fé genuína e não ter sucesso. E era essa fé que a avó de Timóteo passou para a mãe dele e a mãe passou para ele. Timóteo, um jovem, moço ainda, que era tão admirado pelo apóstolo Paulo, e ele tinha um bom testemunho. As pessoas davam bom testemunho dele. Como que você está sendo? Qual é o seu testemunho em casa? Sabe, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o ensino ele é muito mais eficaz quando eu sou exemplo, eu sou referência. Ele é muito mais eficaz. A alfabetização de jovens e adultos, a criança ser alfabetizada tem um processo, é um processo natural, mais fácil. Porém, quando vai para a vida adulta, é mais difícil alfabetizar alguém. E sabe qual que é a forma primordial para você alfabetizar um adulto? É você usar a vivência dele. Você ensina para ele, primeiro, as palavras de acordo com o que ele vive. Se ele vive numa roça, você ensina de acordo com galinha, vaca, boi, de acordo com a vivência dele. E ele consegue ser alfabetizado a ler, a escrever, a se expressar, até produzir textos. É a vivência, é a experiência, é o que ele vê. Por isso que a educação que eu vejo, ela é muito mais eficaz. Muito mais eficaz. Se você é aquele pai e aquela mãe que sai da igreja, entra dentro do carro e começa: nossa, aquele louvor hoje não terminava nunca. Mas o pastor falou demais. Nossa, você viu o jeito que fulano veio? Cuidado. Seu filho vai se transformar nisso aí. Se você reclama de tudo nessa vida, nessa casa, esses meninos, não sei o quê, por quê? A culpa é do governo, a culpa é do pastor, a culpa é de todos, menos sua. Tá ali filhinho de peixe, peixinho? Então vamos tomar cuidado. Tenha responsabilidade com as suas atitudes. Eu tenho certeza que você não quer para o seu filho que ele se transforme numa pessoa chata, numa pessoa que ninguém aguenta, que vive reclamando, que não tenha sucesso. E o pior, que não tenha salvação. Então, seja exemplo, seja exemplo. Uma outra coisa, momento atual. Como que você está cultuando a Deus durante esse período de confinamento? Sendo que você é exemplo. Você pega os meninos, manda eles para dentro do quarto,
pega ali, deita no sofá, coloca uma coberta e vai assistir o culto? O culto é você que oferece a Deus. Na igreja você não faz isso, porque também se fizesse já seria demais. Mas em casa, você vai lá, estoura uma bacia de pipoca e senta lá no sofá e vai assistir o culto online? Cadê os meninos? Cadê as crianças? Detalhe, o departamento infantil da igreja, os ministérios infantis da igreja, estão se desdobrando, reinventando, para tentar continuar levando Jesus para o seu filho. Como é que você está apresentando isso para ele? Porque o nosso contato é direto com os pais. Como é que você está apresentando isso para o seu filho? O certo é você ter compromisso com as coisas da igreja. Como é que seu filho vai aprender a amar a igreja, se a igreja para você é o último lugar? Agora culto online, como é que está sendo? Senta aqui, menino, vai começar o culto. Senta aqui, pega aqui uma... Eu vou estourar a pipoca para esse menino ver, porque senão ele não quer estar na frente. Ué, meus irmãos, e a reverência na hora do culto? Desde quando precisa de igreja para a gente ter culto? Para a gente oferecer culto para Deus? Mas não é porque você está na sua casa que o seu culto vai ser de qualquer jeito. Ele é para Deus, não é? Você acha que Deus é quem? Que vai receber qualquer coisinha aí que você... Ai, estou cansado, deixa eu ir ali só cumprir com mais uma obrigação. Deus não precisa disso, não. Quem precisa de Deus é você. É você que depende dele. Se não for ele na sua vida, você está enrolado. Então faça o que é certo, para depois não ficar reclamando da vida aí. Detalhe, mas meu filho não quer saber da igreja por causa da professora da escola dominical. Por que meu filho fica na escola e não fica na escolinha dominical, fica chorando aqui na salinha? Eu vou te dizer por quê. Porque você obriga ele para a escola. E lá na salinha da escola dominical você não obriga. Você vai um domingo, pula uns 5, ele nem lembra mais o que é escola dominical. Quando ele vai, ele chora mesmo. Lógico que você precisa ensinar seu filho que ele tem que levar a escola a sério, a escola secular. Claro que tem. Agora, por exemplo, um outro momento. A escola está tendo, vocês estão tendo aula online, quem não tem vai começar agora. E eu tenho visto, uma outra coisa que tem chamado minha atenção. Eu tenho visto nas redes sociais por aí, a coisa mais linda, o menininho lá assistindo aula online, e tudo preparadinho, bonitinho. E tanta proposta que a gente faz para esses pais fazerem com os filhos em casa. Nenhum faz. Desculpa, tem muitos que fazem, mas tem uns que não fazem de jeito nenhum. De culto doméstico, de histórias bíblicas. E aí, a aula da escola, por mais que você não goste, por mais que está chato você ficar o tempo inteiro, ter que acompanhar seus meninos, ter que ajudar eles ali nas tarefas, e realmente é um momento atípico, que está chato. Mas essa aula você é obrigado a fazer. O culto doméstico você não tem obrigação, né? Então o que você está ensinando seu filho? A aula da escola tem que ter responsabilidade. A igreja não. A igreja é se der, tá? Se der tempo, a gente faz. E a gente ainda escuta mais assim. Ai, me desculpa, eu não consegui fazer o culto, eu não consegui estudar história com ele, porque esse menino está tendo aula o dia inteiro. Meus irmãos, vamos levar a sério. As coisas não estão para brincadeira, não. Vamos entender tudo o que está acontecendo nesse mundo. O que Deus quer de você? O que Deus está querendo falar com você, como mãe, como pai? O objetivo de Deus é que vocês vão para o céu. Sucesso para o seu filho, não é ele ser o melhor advogado, ser o melhor psicólogo, o melhor médico, não. Sucesso para o seu filho é ele ir para o céu.
Essas coisas são reflexos, elas acontecem mesmo. Mas elas acontecem com qualquer um que busca, que vai atrás, que estudam. Agora o céu não é para qualquer um, não. Você tem que querer. E você pode lutar para ser um advogado, ou melhor, um juiz. Mas não é sendo um juiz que você vai para o céu. E eu vou te fazer uma pergunta e você responde aí. Você quer que seu filho vá para o inferno? Disciplina o seu filho. Discipula o seu filho. A responsabilidade é sua. Lloyd e Eunice foram mulheres de sucesso, porque criaram um menino de sucesso. Um menino para o reino de Deus. Olha, os bons resultados, eles vêm de Deus. Os bons resultados, eles vêm de Deus. Mas o investimento é você, pai, é você, mãe, que faz. Você tem que investir. Você tem que investir. E eu gosto muito de falar isso aqui. Quem me conhece sabe que o maior sucesso que nós podemos ter dentro das nossas casas, o maior sucesso é ver os nossos filhos amando a Deus mais do que qualquer outra coisa. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer, que você ame a Deus mais do que qualquer outra coisa. Então, receba essa palavra. Receba essa palavra. Busque em Deus. Se essas coisas têm acontecido com você, você tem uma fonte aqui, ó. Beba dessa água. Busque em Deus. Falar é fácil, né? Mas fazer é difícil. E eu sei o tanto que é difícil. Como eu sei? Tem dia que a gente parece que não está aguentando mais, não é? E o que é que eu queria dizer para vocês? Nessa condição que nós estamos vivendo, já passaram tantos dias, né? Eu imagino que vocês tenham feito isso já. É que você priorize a palavra de Deus. Priorize o devocional na sua casa. Crie uma rotina. Essa rotina, ela não precisa ser uma rotina que te faz sofrer. Uma rotina que não é flexível. De tal hora a tal hora é isso, de tal hora a tal hora é isso, de tal hora não precisa. Mas você precisa acordar a tempo de você tomar café, almoçar e jantar para que você consiga fazer as coisas que tem para fazer. Consiga auxiliar os seus filhos na escola. Se você quiser fazer alguma pergunta, depois as meninas ali, a Vanessa ou a Neném, pode mandar para mim no meu WhatsApp, que eu vou responder nesse sentido. O tempo aqui não deu para a gente estar trabalhando nesse sentido. Mas qualquer pergunta que você quiser fazer, eu vou responder nesse sentido. Então, faça uma rotina, se organiza. E inclua Deus na sua rotina. Inclua a palavra de Deus na sua rotina. Pensa que tudo isso está acontecendo, mas o próprio Deus te deu a responsabilidade de educar os seus filhos, de criar. Então Ele te capacita. Ele te capacita. Dentro dessa rotina, precisa ter momento com Deus, devocional. Precisa ter estudos, o seu trabalho, os afazeres de casa, uma hora de descontração. Dá tempo, meus irmãos, peça sabedoria a Deus, dá para fazer tudo isso. E uma coisa, você precisa entender, você tirar tempo para o seu filho, não é só no momento que você está brincando com ele, não. Quando você está acompanhando, quando você está ensinando, quando você está dizendo não, está admoestando, quando você arranca o celular dele, todo o momento, isso é ter tempo para o filho.
Às vezes você passa o dia inteiro corrido e fala, nossa, hoje eu nem brinquei, meu Deus, eu não estou tendo tempo para o meu filho. Mas você ajudou ele na escola, ajudou ele com os estudos, mas você desligou a televisão para ele não ficar vendo muito tempo. Você acompanhou o seu filho durante o dia. Isso é ter tempo para ele. E qualquer coisa aí, meus irmãos, busquem a Jesus. Tá difícil? Busque a Deus. Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele tem. Só Ele pode te ajudar. Tá bom? Eu vou fazer uma oração. Nós estamos concluindo. E qualquer pergunta que você tenha, você pode mandar ali para o meu WhatsApp nessa questão de organização, de ajuda na escola, de comportamento do seu filho. Pode mandar no meu WhatsApp que eu vou responder, tá bom? Querido Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor, tão especial. Meu Deus, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada família que está ouvindo, Senhor. Meu Deus, capacita, entra no entendimento, no coração de cada mãe, de cada pai, que eles venham ter desejo de te servir, de conhecer o Senhor, desejo de entender a sua palavra para transmitir para os seus filhos. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ser vitoriosos e que os nossos filhos possam alcançar o teu reino, que eu sei que é essa a tua vontade. Em nome de Jesus, amém.